Olá, gurias e guris, tudo ok? Hoje eu vim gravar ao lado do Michael, que eu achei que ornava, já que vou falar sobre Robert Johnson, o rei do blues que teria vendido a sua alma em uma encruzilhada ao demônio. Robert Johnson morreu jovem, ele teve uma vida breve, mas muito intensa e triste. Se antes eu pensava assim, mais um que dizia que teve pacto só porque fez sucesso, é só a pessoa fazer sucesso que ela fez um pacto. Mas depois de procurar informações para fazer esse vídeo, eu já penso assim, que alguma coisa de sobrenatural realmente tem em tudo isso. Robert Johnson faz parte, não da lista oficial, do Clube dos 27, que são músicos que morreram aos 27 anos de idade, muitas vezes de forma misteriosa. Eu já fiz um vídeo sobre o Clube dos 27 e nele eu falo brevemente sobre Robert Johnson, mas vale a pena um vídeo só sobre ele. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo nesse momento. Para fazer o vídeo, eu procurei informações em artigos de blogs, gente, da Wikipedia, mas principalmente do documentário da Netflix. Esse documentário respondeu muitas das minhas questões sobre toda essa mística, todo esse mistério, toda a lenda acerca de Robert Johnson. Uma que eu pensava, só porque fez sucesso inventa uma história sobre pacto? Não é bem assim. Outra coisa que eu me perguntava muito é, a pessoa pode pedir para Deus, por que vai pedir para o capiroto? Tem resposta para isso também nesse documentário. O nome do documentário é O Diabo na Encruzilhada e vale a pena que vocês confiram. Não tem muitos registros sobre Robert Johnson, tem apenas as suas 29 músicas, ele gravou apenas 29 músicas e 2 fotos. Gente, a pessoa vive uma vida e tem apenas 2 fotos. Ele nasceu entre 1909 e 1912, mas o ano que é mais aceito é 1911. Ele nasceu nessa cidade do Mississippi, que eu não vou saber pronunciar, e ele era filho de Julia Dodds, acho que é assim que se pronuncia. Julia era casada com Charles Dodds. Ele era um rico carpinteiro e fazendeiro. Daí, lá no início dos anos 1900, um negro ser rico, eu acho que a história desse Charles Dodds também deve ser cercada de muita mística, porque a vida da população afro-americana não era fácil nos Estados Unidos, como não vou dizer que é fácil hoje, mas naquela época era ainda mais complicado. Vou interromper o vídeo para fazer essa nota, porque eu acho importante. Eu uso a palavra negro, porque foi assim que eu aprendi, convivi com pessoas negras que faziam questão de serem chamadas de negras, então usar a palavra preto para mim não é natural. Tá, mas me desculpem, a intenção não é ferir ninguém. Mississippi era o lugar mais perigoso do mundo para a população negra. Tanto que o Charles Dodds teve que fugir, abandonar tudo, fugir do Mississippi, porque a população branca se ressentia do sucesso dele, do sucesso financeiro dele. E ele teve que fugir de um linchamento. E a Julia Dodds ficou desamparada. E ela conhece um lenhador, Noah Johnson, que é o pai do Robert Johnson. A casa onde ele nasceu ainda existe, ainda está de pé, o que é bem surpreendente. Então, Julia começa a viver uma vida assim meio de nômade, indo de cidade em cidade. Em algum momento nessas viagens dela, ela pode ter abandonado o filho e ele teve uma vida bem difícil já desde a tenra infância. Então ela casa-se novamente com Willie, eu não tenho certeza do sobrenome. E esse Willie é um meieiro. Eu não sei muito bem o que é meieiro, mas ali no documentário dá pra entender que ele é uma espécie de fazendeiro. E esse padrasto não era nada bom, ele era mau com o Robert Johnson. Então, naquele momento ali, o Robert vê que aquela vida ali na plantação, aquela vida difícil, ele não queria viver, e ainda mais não queria viver próximo daquele homem que era abusivo. Então ele decide ser músico. E, gente, detalhe, ele não sabia tocar violão. Mesmo assim, é essa vida que ele quer, então ele tinha muito talento com a gaita. E ele segue também uma vida de nômade, que era a vida de todo músico naquela época. Tocava em esquinas, em troca de moedas, ou até em plantações. E assim ele foi levando a vida dele, que era também uma vida bem perigosa, bem arriscada, por causa de todo o contexto histórico daquela época. E o contexto daquela época era o seguinte, tinha as igrejas e tinham os bares. Então, nos finais de semana, ou as pessoas iam para a igreja ou iam para os bares, e os bares estavam lotados, e esse novo ritmo, que é o blues,
estava surgindo e as pessoas se divertiam, dançavam, bebiam, e as igrejas assim vazias, né? Os pastores começaram a pregar que aquela música era do demônio. Então as mulheres que iam à igreja voltavam para casa e diziam para os seus maridos: olha, tu está indo nesse bar onde está com essa música do inferno, tu vai ir para o inferno. Era esse o contexto. Então ficou bem marcado, bem impregnado que blues era uma música do demônio e ia te levar para o inferno. Só que no caso do Johnson não fica apenas nessa mística das pregações dos pastores da época. O demônio está presente nas letras de suas músicas, mas ainda não chegamos nessa parte. Quando ele ainda se apresentava em esquinas em troca de trocados, ele conhece Virginia Travis. Ele tinha 18 anos e ela 15. Ela era de uma família cristã muito religiosa e ele promete abandonar a música do demônio e viver uma vida cristã com ela. Então, eles se casam, ele vira fazendeiro, e quando ela estava grávida de 8 meses e meio, ela decide viajar para a casa da avó para ter o suporte da família no momento do parto, né? Não tinha hospitais, eram as coisas bem... Então, longe de Virgínia, ele resolve voltar para a música, então ele volta a se apresentar, vai se apresentando de cidade em cidade até chegar na cidade da avó de Virgínia para se encontrar com a esposa e o filho. Mas quando ele chega lá, a esposa tinha falecido no parto, assim como seu filho. E foi um choque, claro. E ainda ele recebe, é jogado na cara dele pelos familiares dela, do tipo: aonde você estava? Sua mulher estava morrendo, seu filho estava morrendo e tu estava tocando essa música do demônio? E é nesse momento que eu começo a acreditar na possibilidade do pacto. Pensa bem, ele perde a mulher que ama, perde o filho, que ele não chegou nem a viver, ele não chegou a conhecer. Quando ele chegou lá, eles já estavam sepultados. Ele estava sofrendo, ele estava de luto e ele estava com sangue nos olhos. E ele decide, então, que ele vai dar uma mudança na vida dele, aquela vida de fazendeiro. Ele não quer saber mais e ele vai viver de sua música. E aí, nesse sofrimento dele, ele abraça o blues e ele quer sair das esquinas e ir para os bares. Ele quer se apresentar em bares, porque, claro, ali é onde ele faria sucesso e onde ele ganharia mais também. E não apenas viver de trocados nas esquinas. Acontece, como eu já citei, ele não sabia tocar violão. Ele tinha grande talento na gaita, mas não no violão. E ele ficava ali nos bares, vendo os artistas se apresentarem, os músicos se apresentarem. E quando davam um intervalo, que eles largavam seus violões ali, Robert pegava o violão e tentava tirar alguma melodia, mas só saía barulho. Não é que saía desafinado, era barulho, e um barulho muito irritante. As pessoas ficavam: por favor, tira o violão das mãos desse rapaz, que tá horrível. E, sabe, até que chega um momento que não aguentam mais e expulsam ele dos bares. Não, vai embora, não volta mais aqui, tu não sabe tocar. E ali é mais um momento em que ele fica com sangue nos olhos e ele promete: vocês verão. Ele some por cerca de 1 ano. E quando ele volta, no documentário tem o nome de todas as pessoas bem direitinho, então não é lenda, gente. Essas pessoas existiram. Então, determinados músicos, que agora eu não vou lembrar para citar para vocês, estavam se apresentando quando ele entra no bar. E daí fica todo: olha só quem voltou, aquele que não toca nada. E ele pede para tocar, ele fica: rapaz, que isso, né? Ele: não, me dá uma oportunidade. E quando ele começou a tocar, ficou todo mundo bestificado, porque ele tocava muito. Ele tocava melodias que nem existiam ainda na época, foi o surgimento do blues mesmo. E nesse documentário tem depoimentos de músicos falando sobre a técnica de Johnson, do Robert Johnson. E um deles ressalta um ponto: tu escuta e parece que tu tá escutando 3 músicos. Mas é apenas Johnson. Ele sozinho com sua guitarra, seu violão, ele tirava sons que pareciam 3 tocando ao mesmo tempo. Agora eu pergunto para vocês: vocês conseguem escrever ao mesmo tempo com as 2 mãos textos diferentes? Porque era mais ou menos isso que ele fazia ao tocar o seu violão. Outro músico diz que ele tirava sons de piano no seu violão, que é assim... Em menos de 1 ano, o cara volta transformado num gênio da música. O que foi muito surpreendente também nessa volta triunfal dele, quando ele se acomodou ali para tocar e todo mundo estava esperando mais um desastre, é que ele tinha acrescentado mais uma corda no seu violão.
que normalmente eram 6, ele tinha 7 cordas. Em uma noite de lua nova, e eu pensava que pactos e coisas assim aconteciam em noites de lua cheia, mas no caso dele foi em uma noite de lua nova, na encruzilhada das rodovias 61 e 49, ele teria feito um pacto com o demônio. O próprio teria aparecido diante dele, pegado seu violão e afinado, e provavelmente acrescentado a 7ª corda. E teria dito: quando eu te devolver esse violão, tua alma será minha. Tu aceita? E Robert teria aceito o violão. E aí, a partir daí, ele passou a tocar de forma genial. Outro ponto que eu já tinha lido em alguns blogs, eu achei, gente, isso aí é só uma lenda, uma coisa que acrescentaram para deixar toda a mística sobre ele ter vendido sua alma ainda mais tenebrosa, que seria o fato dele se apresentar de costas para a plateia. Por que ele se apresentaria de costas? Eu achei isso muito estranho e não levei muita fé nisso. E diziam, né, na época, que ele se apresentava de costas para esconder a manifestação do maligno em seu olhar enquanto ele se apresentava. E ele realmente fazia isso. Ele, em determinados momentos durante o seu show, ele se virava de costas para a plateia para tocar. Uma das possibilidades, que não a sobrenatural, é que ele era muito ciumento da sua técnica e ele sabia que só ele dominava aquela técnica. Então, quando ele via que alguém estava prestando muita atenção no que ele estava fazendo ali nas cordas, ele virava de costas para a pessoa não aprender a fazer o que ele fazia. Aí eu comecei a acreditar que ele realmente virava de costas para a plateia. E explicam que esse dom dele, essa magia no tocar, era porque ele tinha dedos muito longos, então ele conseguia tocar algo aqui com esses dedos, algo diferente com esse, outro muito diferente com essa mão. É aquela coisa, vocês conseguem escrever 2 textos diferentes? Já começo a acreditar no sobrenatural aí. Todo mundo ficou bestificado, muito admirado. A técnica dele era incrível. Ele começou a fazer sucesso e as pessoas começaram a se questionar como, em menos de um ano, aquele Zé Ruela, aquela pessoa que não sabia tocar um violão, volta tocando magicamente, incrivelmente, melhor e muito superior aos seus mestres. Então começou-se o bochicho de que ele teria feito algo, até porque nas letras de suas músicas há muitas referências ao voodoo, que não é o voodoo, é hoodoo, que é uma coisa assim, eu não entendo muito, já vou dizer pra vocês aqui que eu não entendo quase nada, mas sei que é bem pesado e bem perigoso mexer tanto com o voodoo quanto com pessoas que dominam o voodoo. Uma dessas referências é o pó picante. Em uma de suas letras, ele fala que vai pôr pó picante na porta de sua casa. E isso é do voodoo e seria para se proteger de cães do inferno, e de ameaças, de perigo de morte, lembrando que naquela época era muito perigoso para a população negra e a possibilidade de um linchamento era bem grande. Então essa música seria também referência ao que aconteceu ao primeiro esposo da mãe dele, o Charles Dodds. Ele tem uma letra de música onde ele fala que vai espancar a sua esposa até ficar satisfeito. Em outra música ele diz: mulher, alguém vai te machucar como tu me machucou. Essa última seria uma referência não a uma mulher, e sim ao ex-empregador dele, ao ex-chefe, provavelmente o padrasto. Alguém irá te ferir como tu me feriu. Já o espancar a esposa até ficar satisfeito seria não ele, mas sim o demônio. E pode ser referência a outra coisa, já que a esposa ele amou tanto ao ponto de abandonar a música e só voltou para a música depois da desilusão da morte dela. Eu fico imaginando o quanto essas músicas deveriam ser polêmicas. Hoje elas seriam bem polêmicas. Naquela época, lá na final da década de 20, década de 30, numa sociedade ali onde a presença da igreja era bem grande, deveriam ser letras sim problemáticas, gente. Por isso tanto que existia essa mística nele, que ele deveria ter vendido a alma, ele não devia ser visto assim com bons olhos. E por que uma pessoa faria letras tão chocantes se não tivesse alguma coisa a ver? E depois dessa apresentação triunfal dele, mostrando toda a sua genialidade no violão, não demorou muito tempo e ele fez fama e fez dinheiro e ele estava no topo. E o que aconteceu? O amor aconteceu mais uma vez e ele se apaixona por uma jovem chamada Virgie.
O que me chamou muito a atenção do nome ser bem parecido com o da primeira esposa dele. Não sei, não lembro agora o sobrenome, mas Virgie também era cristã, de uma família cristã muito religiosa, e ela engravida, e por muitas vezes, várias vezes, ele tentou convencê-la a ir embora com ele. Mas a família dela, que era religiosa, disse: não, nossa filha, tu não leva, tu aí cantando essas músicas do demônio, não mesmo. E não deixaram ela ir com ele. E mais uma vez ele perde uma esposa, né? Ele estava tentando convencê-la a ir com ele. Mas mais uma vez ele perde uma mulher que ele ama e um filho por conta da música do demônio. Gente, é uma vida triste, gente. E aí então ele se atira de vez, tá? Ele se joga na gandaia, é bebedeira, é bar, vira um mulherengo, tá? Aí ele se desiludiu e foi com as forças pra vida louca de um rockstar, que o rock ainda nem existia, né? De um blues star. Mas ele não desistiu completamente de Virgie. Por 2 vezes ele voltou, tentou ver o filho, mas a família dela não deixou por causa da música e do suposto pacto. Então, o filho dele tinha 7 anos quando ele viu o pai pela última vez, na segunda tentativa que Robert Johnson fez de ter contato com o filho, e o avô não deixou: não, tu não vai chegar perto do meu neto, tu não vai levar meu neto embora. E então Robert dá uma boa quantia de dinheiro e diz: toma, dá esse dinheiro pro meu filho. Então, assim, gente, ele tentou fazer a coisa certa, ele queria fazer a coisa certa. É um pouco triste, né, pra não dizer muito. Então ele se joga na gandaia, vira um mulherengo, beberrão, de bar em bar, de apresentação a apresentação. Então acontece que em uma de suas apresentações, em um bar, ele já com bebida na cabeça, não tá muito bem do juízo, já, né, jogou a prudência pro Léo há muito tempo, por causa do álcool ali nas ideias. Ele desrespeita uma mulher casada que seria a dona do bar. Ele desrespeita, ele era um mulherengo, entendeu? E ele era a estrela. As tietes já existiam, já queriam, então ele foi ali na certeza de que vou dar em cima dessa mulher, ela vai me querer. Ela quis, não sabemos muito bem. Tem todo um mistério, uma história mal contada, tanto que em alguns artigos, né, nos blogs dizem que foi ela que o envenenou, em outros dizem que não, foi o marido dela, enciumado, que o envenenou. Acontece que ele pede mais uma garrafa de uísque e vem a garrafa para a mesa dele já com o lacre aberto. Quando ele foi beber, um amigo que tem o nome dessa pessoa no documentário bate na garrafa, derruba a garrafa e diz: tá louco, nunca beba de uma garrafa com um lacre rompido. E isso fez lembrar que ainda hoje é assim, né? Ó, tu tá na balada, não bebe do copo de ninguém, tu mesmo abre a tua bebida, porque o mundo continua perigoso. E ele, como eu disse, já estava com álcool no juízo ali, juízo é o que não tinha mais. Ele brigou e disse: nunca mais tira da minha mão aí uma garrafa de $7. Parece que era o preço e devia ser muito, né, na época. Então ele pega a garrafa do chão e bebe. E tinham envenenado o uísque com estricnina, quer dizer, envenenaram o Johnson. Ele teve uma morte por envenenamento por estricnina, muito lenta, muito sofrida. Ele levou 3 dias para falecer e diz que naquela agonia que ele ficou de 4, uivando feito um lobo de dor e desespero. Uma morte bem dolorosa, até violenta, né? Pensando em todo o tempo, 3 dias de dor, agonia e sofrimento, para fechar mesmo toda essa lenda, essa mística, quase como batendo o martelo e confirmando. Até porque em muitas das músicas dele ele fala sobre os cães do inferno e diz também que foi assim que esses cães vieram buscá-lo. Para completar mais um episódio triste em toda a história do Johnson, foi que no Hall, em Nova York, foram organizar um evento de blues e queriam ali reunir vários músicos pioneiros, os criadores mesmo, queriam mostrar para o público da onde tinha surgido esse novo ritmo. E foram atrás de Johnson para que ele também se apresentasse lá. E quando chegaram no Mississippi, descobriram que fazia 6 meses que ele tinha falecido
quando fizeram esse evento musical, colocaram uma vitrola no centro do palco e o organizador desse evento foi lá, ficou até arrepiada, gente, e ligou a vitrola e tocou as canções do Robert Johnson. E o público foi à loucura. E, no meu ver, isso alimenta ainda mais a possibilidade desse pacto ter existido, porque meus pais, principalmente minha mãe, dizia que quando a pessoa faz um pacto, uma coisa assim, em troca de algo, o capiroto nunca entrega totalmente, é sempre pela metade. E Robert realmente fez sucesso, mas não na grandiosidade, não chegou a ter a oportunidade de se apresentar em Nova York e assim dominar todo o cenário nacional e mundial na época. Eu vou dar minha opinião, porque eu adoro dar minha opinião nesse tipo de vídeo. Eu acho que rolou ali algum pacto, principalmente no momento dele de desilusão. Quem já enfrentou o luto sabe que existe, né, várias fases do luto e uma delas é a revolta. E então acho que ele pode sim ter feito. E nesse documentário, que eu aconselho que vocês vejam, tem muitas informações ali que começam a encaixar, e aí a possibilidade desse pacto ter acontecido começa a fazer sentido e ser realmente uma possibilidade. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se tem alguma história que vocês gostariam que eu contasse, deixem aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus, nada de pacto, se mantenham saudáveis, beijinhos e até amanhã com mais um vídeo do Maio Todo Dia.